Meu nome é Patrícia Sudário da Silva, minha matrícula é 162622, eu sou do Polo de Araguari. A questão 1 fala para selecionar um objeto correspondente ao último algarismo da minha matrícula, referente ao caso da Prefeitura de Belo Horizonte. O objeto selecionado é a aquisição de 2 termômetros clínico digital para medidas de temperatura através do ouvido ou testa, com sensor infravermelho, apresentando resposta em até 2 segundos, com sinal acústico, desligamento automático, funcionamento a pilha ou a bateria. O valor do objeto é de R$270. Bom, houve uma dispensa, de licitação, conforme o artigo 24, no inciso 4, da Lei 8666, de 93, que fala que nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento, de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens públicos ou particulares, é somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Com a volta do funcionamento dos órgãos públicos, houve uma grande procura de termômetros clínico digital infravermelho. Virou um equipamento de trabalho comum dos seguranças que controlam a entrada de órgãos públicos, hospitais, parques, mercados, lojas, escritórios. E com a reabertura do comércio e a flexibilização da quarentena, ele vem sendo obrigatório. Bom, aí na questão 2, fala se o contrato administrativo indicado na questão 1 poderia ser alterado em um contexto de pandemia. Sim, podemos fazer uma alteração do contrato nesse contexto de pandemia. Tem que observar o seguinte, que os contratos administrativos eles são regidos por normas específicas do regime jurídico administrativo. E conforme a Lei 8666 de 93, e obedecendo os princípios da Constituição Federal do artigo 37, no inciso 21. Bom, os contratos administrativos, derivados das licitações públicas, eles adotam regras especiais expressas na Lei 8666 de 93. E obedecendo os princípios que reorientam o interesse público e a continuidade do serviço, para autorizar uma das partes a sobrepor seus interesses e, dessa forma, alterar as condições inicialmente acordadas do contrato. Bom, a Lei 8666, ela estabelece, no seu artigo 55, as cláusulas necessárias para todo contrato administrativo. E no artigo 58, no inciso 1, ela fala das prerrogativas possíveis para as alterações dos contratos administrativos. Então, o contrato proposto, ele pode ser alterado no contexto de pandemia através de uma alteração por acordo entre as partes, devido à necessidade da modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento decorrente dos fatos imprevisíveis, que no caso a pandemia, Então, aí na Lei 8666, no artigo 65, no inciso 2, a linha B, mostra as hipóteses de alteração desse contrato por acordo entre as partes. Então, objetivando a necessidade da modificação inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas, da execução do contrato, ou ainda em caso de força maior, ou caso fortuito, bem como com a obrigatoriedade do uso do termômetro digital, aumentou a demanda
da fabricação desse equipamento. E o que ocorreu foi uma demora maior para a entrega do objeto contratado. E, como consequência dessa alteração contratual, é proposto um juízo de readequação, né, das cláusulas contratuais para melhor atender o interesse público. Na questão 3, pergunta, né, se o contrato administrativo proposto na questão 1 ele poderia ser rescindido em um contexto de pandemia. Bom, sim, o contrato estabelecido na questão poderia ser rescindido obedecendo os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. A Lei 8.666, no artigo 58, no inciso 2, ela fala dessas prerrogativas públicas da rescisão do contrato, em que se tem condições, né, próprias para que essa rescisão venha a acontecer. E no artigo 78, constituem os motivos para essa rescisão desse contrato. Bom, observando a Lei 8.666, no artigo 78, no inciso 17, fala da ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Então, regularmente comprovada, né? Ou impeditivo da execução do contrato. Então, como exemplo, a empresa contratada para a fabricação dos termômetros digitais não conseguiu atender ao contrato feito por causa do aumento da demanda dos pedidos feitos por causa da pandemia. Então, com a reabertura dos estabelecimentos e a obrigatoriedade do uso dos termômetros digitais, foi um fato imprevisível. Então, tanto a pandemia quanto o uso obrigatório dos termômetros digitais, então não houve culpa de ambas as partes nessa situação. Então, porque a pandemia veio, né, e a empresa contratada não contava com o aumento dessa demanda do uso de termômetros digitais. Aí, nesse caso, a proposta de rescisão é aceita, né, pelas condições do artigo 78 da Lei 8.666. Nesse caso, o que pode ser proposto é uma rescisão unilateral, né, conforme o artigo 79, inciso 1, prezando sempre pelo interesse público. Porque quando se faz uma rescisão, ela não é boa para o interesse público, porque ela vai fazer a quebra de um contrato e vai retardar, né, ou até mesmo paralisar esse serviço. E como consequência para essa rescisão, o artigo 79, parágrafo 2, fala que deve ser feita, né, a devolução, né, de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a rescisão, né, e também o pagamento de custo de desmobilização, se houver. Muito obrigada.